E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco dos impeachments, né? Os processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Então solta a vinheta. De vinheta, eu quero um bolsonarinho, criancinha aqui, falando. Eu não quero processo de impeachment, tá ok? Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo aqui estão as minhas redes sociais e também, né, formas de apoiar o canal. Cogite apoiar o canal, porque esse tipo de vídeo geralmente é desmonetizado pelo YouTube, blá 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 blá. Mas cogite apoiar o canal, porque a gente, faz um trabalho aqui, né, minimamente sério, tá? Então pode apoiar o canal via PicPay transferência direta, assinatura mensal dos brothers do PicPay e o botão Seja Membro aqui. Além de agora a gente ter o Pix. E o Pix dá pra fazer a transferência direta aí, manda aí o 2 pila, 3 pila dos brothers aí nos apoios dos brothers, né? Cogite apoiar o quê? Não ouvi. Hã? Isso aí. O canal que mais ou menos cresce no Brasil continuar crescendo mais ou menos, tá? Então eu já fiz um vídeo sobre o impeachment do Donald Trump. Agora tô fazendo esse sobre o impeachment do Bolsonaro. As semelhanças entre ambos se dá mais no sentido que o trumpismo foi uma onda conservadora e reacionária também, não só conservadora, né, que aconteceu aí, que parte da extrema-direita foi pro mundo inteiro, e daí a gente acaba tendo uma figura que nem o Bolsonaro, aqui, que soube surfar nessa onda em 2018 e tal. E daí a gente tem, paralelamente a isso, o nosso incrível Rodrigo Maia, né, que tá largando fora, tá entrando ali o Baleia Rossi, e daí sempre quando eu leio o nome do cara eu me lembro daquela frase, baleia, 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 que é uma frase que é o cara chamado Baleia, dá um tiro numa baleia. Ele fica baleia, baleia, baleia. Mas enfim, e daí a gente sempre, né, vê pessoas reclamando na internet. Tipo, faça alguma coisa, Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, ele virou o herói da nota de repúdio, né? O super nota de repúdio. Eu fico imaginando, a galera dos quadrinhos podia fazer muito isso. Que tá assim, a pessoa sendo assaltada e chega o Rodrigo Maia assim, ó. Ha! Eu repudio esse assalto. E toca assim uma nota de repúdio no assaltante, tá? Então o Rodrigo Maia virou esse super nota de repúdio, e daí a galera ficou um pouco de cara com ele e fica pedindo para que ele faça impeachment. Primeira coisa, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, pode parecer impressionante. Impeachment é uma merda. Impeachment é uma droga para qualquer sistema democrático. Há de sempre se evitar fazer o impeachment, né, nesse tipo de democracia que a gente vive, porque é um rompimento ali... não é um rompimento democrático, porque ele faz parte da democracia, mas ele é um mecanismo democrático que tem que ser a última coisa que tu tem que usar o impeachment, tá? Ele não pode ser ferramenta de ameaça, ferramenta de barganha, como algumas vezes é usada. Não tô me referindo a essa do Bolsonaro, tô falando em outras análises, às vezes é usado como ameaça, né? Ah, se não fizer isso eu vou te botar impeachment e tal. Mas impeachment é uma coisa ruim, é uma coisa grave para a sociedade democrática. Porém, como ele faz parte da lei também, chega momentos em que não há mais o que fazer, o impeachment acaba sendo a única e última saída, então ele deve ser usado para isso. Então, para o impeachment acontecer, há de se ter uma coisa chamada contexto. Então, se vocês se lembrarem da época do governo Dilma, o contexto era, o Congresso basicamente era contrário a Dilma, uma boa parte do Congresso, né? A gente não sabe hoje, por exemplo, se o Congresso é contra o Bolsonaro. E um processo de impeachment nesse sentido, ele pode ter um efeito muito ruim, que é qual? Faça o processo de impeachment, ele não passa, óbvio que o presidente deve ficar mais forte, né? Porque o processo de impeachment não passou. Então ele tem que ser muito bem pensado, tá? Talvez o Rodrigo Maia pense demais, passe um pouco da conta, mas ele precisa ser muito bem pensado. E daí a agência pública fez um levantamento aqui com os principais pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu vou ler aqui alguns para vocês, para a gente ver mais ou menos se tem ou não sustentação. A gente tem mais de 1.400 pessoas e organizações que assinaram pedidos de impeachment do Bolsonaro, tá? E tem 55 pedidos de impeachment que foram enviados à Câmara, e apenas um foi arquivado até hoje, tá? O resto não está arquivado. E é legal, eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem depois na agência pública. É legal que eles botaram o tema, tipo coronavírus, quebra de decoro, imprensa, Congresso Nacional, Sérgio Moro e tal. Botaram uma série de coisas aqui. Muitos pedidos de impeachment falando sobre violação dos direitos humanos, né?
Há outros pedidos de impeachment, violação de princípio de moralidade administrativa, participação em atos antidemocráticos pró-ditadura em defesa do STF, prejuízos causados aos beneficiários do auxílio emergencial. Outro impeachment, tentativa de golpe de Estado. Outros aqui que vêm, esses aqui eram tudo de pessoas só, tá? Daí a gente tem um especificamente do deputado federal do PT, atentado à soberania nacional. Nossa, práticas contrárias à Constituição, postura indecorosa, crimes contra o meio ambiente. A gente tem ali crimes de racismo por práticas genocidas do governo durante a pandemia. Vários desses impeachments são claramente posicionamentos ideológicos dos grupos. Então, por exemplo, Bolsonaro teve uma fala racista, a gente organiza um processo de impeachment aqui, o que também, né, é válido na democracia, mas tu usa isso mais para tensionar, para fazer negociação, etc. Porém, tem vários processos de impeachment aqui, que tu entra nos processos de impeachment e eles estão super realmente mostrando o contrário, né, as inúmeras vezes que o Bolsonaro, por exemplo, desrespeitou a lei. Que nem tem um pedido aqui, o pedido 0029, que tá análise em 233 dias, tá? E daí ele fala, e eles mostram, né, os artigos que o Bolsonaro interferiu e começa a mostrar onde ele, tipo, errou. Ele tem falas autoritárias, ele incentiva as manifestações antidemocráticas, ele tentou interferir na Polícia Federal. E daí a gente acaba entrando, né, numa discussão que é sobre a lei. Primeiro, então, a gente tem que ver que há inúmeros pedidos com o Bolsonaro, há pedidos que se sustentam em termos legais, só que daí a gente começa a discutir a lei. Mesmo estando discutindo em termos legais, como foi várias vezes ali mostrado, principalmente essa coisa de tipo, agora não vou me lembrar a palavra certa, mas que ele fica fazendo propaganda, por exemplo, da galera dentro do Planalto, isso seria improbidade ou outras coisas associadas que ele teria improbidade e tal. O clássico, né, que pra mim é um clássico do Brasil, que é tipo tu usar o Estado para benefício privado, que a gente viu isso muito na Polícia Federal, né, quando ele tenta intervir na Polícia Federal, ele tá usando do Estado para o interesse privado. E daí a gente fica, porra, por que esse cara não é impeachmentado, etc. Primeiro, como eu falei antes, aquele contexto político. E segundo aqui, que é interessante também de se observar, é que todos esses processos políticos, eles têm que passar primeiro por essa coisa que eu falei da lei. E além disso, após passar por esse negócio da lei, há uma questão que é, impeachment é algo político. Cada vez mais claro é isso, que impeachment na verdade é algo político, quando um candidato não consegue agradar politicamente a sociedade. Estou falando algo político, claro que há toda essa questão de desrespeitar as leis, eu não estou falando que não há. Mas eu estou falando que esses processos de impeachment do Bolsonaro, eles vão ir para frente se haver uma pressão política em relação a isso, senão não interessa. Por exemplo, ele ter usado a importância dele para interferir na Polícia Federal, se a gente levar a parte crua da lei, é óbvio que isso é uma coisa ilegal, é óbvio que sim. Só que tem que, mesmo assim, o Rodrigo Maia não leva esse processo adiante, das duas uma. Ou porque ele acha que não vai ter coro no Congresso, o que eu acho um pouco mais... até entendo esse ponto dele, ou talvez porque o Bolsonaro ainda está servindo para o grande empresariado que quer privatizar tudo, etc, etc. O dia que o Bolsonaro não servir mais para esses caras, pode ser que haja um processo de impeachment. Nossa, mas parece teoria da conspiração isso, Renan, logo tu que não... Sou contra a teoria da conspiração, mas a gente não pode negar que boa parte do empresariado brasileiro, esse elite e esse que investe na bolsa, etc, ainda estão de apoio ao Bolsonaro, graças, né, ao Paulo Guedes. Então, eles estão apoiando o Paulo Guedes, tudo bem, mas é um apoio específico ali para o tipo de comportamento econômico que cada vez menos o Bolsonaro está dando para a população, né? Cada vez menos pautas do Paulo Guedes estão acontecendo aí, que seria interessante para o mercado e não estão acontecendo. Então talvez isso, associado a uma mudança na cabeça do Congresso, faça o presidente da Câmara levar alguns processos adiante. Base jurídica tem, tá? Mas tem que ser algo muito bem pensado, porque como eu falei no começo, ele pode sair inclusive bem
fortalecido disso, tá bom? Então escreva aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar o canal e me dar um beijo, um abraço quando me ver, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!